Utilizei uma série de técnicas teóricas, derivei um monte de fórmulas, e isso e aquilo, mas sempre me perguntei, será que essa coisa realmente funciona na prática? Para testar as teorias da probabilidade, Kay estabeleceu sua própria empresa de pesquisa de opinião, que ele administra a partir de sua casa. Sua mulher, Gary, é a outra metade da Kay Associates. Estamos no negócio de pesquisa de opinião há mais ou menos 10 anos aqui em El Paso. Nós trabalhamos juntos como uma equipe. O que a pesquisa de opinião faz é quantificar de fato como é que um certo grupo de pessoas se sente sobre uma certa questão em uma determinada época. Uma pesquisa de opinião pública pode permitir que Kay compreenda o que os mais de 500 mil de habitantes de El Paso estão pensando. Surpreendentemente, ele pode conseguir essa visão simplesmente reunindo as opiniões de um pequeno grupo. De acordo com as leis da probabilidade, um pequeno grupo representativo irá refletir com precisão as opiniões da sociedade como um todo, se os participantes forem escolhidos ao acaso. Selecionar os participantes em potencial numa pesquisa científica é parecido com tentar obter uma amostra representativa de uma grande panela de sopa de minestrone. A primeira coisa que eu quero fazer, e é aí que o fator aleatório entra, assim como ocorre numa pesquisa de opinião científica, é ter certeza que a panela está bem mexida. Muito bem, nós a mexemos, colocamos a concha e atiramos. Isso nos dá uma boa indicação de quais são os ingredientes no minestrone. Eu olho e vejo que temos linguiça, tenho cenouras, tenho vagens, tenho feijão mulatinho, tenho algumas cebolas e também um pouco de aipo. Então, ao remexer bem a panela, fui capaz de obter uma amostra representativa de quais são os ingredientes da sopa. Para ilustrar a importância de mexer bem, o que vou fazer agora é enfiar a concha e tirar uma amostra apenas do topo. E veremos o quanto isso é representativo dos ingredientes da sopa. Bom, o tamanho da concha ainda é o mesmo. O tamanho da amostra é igual, mas não tem uma boa mistura. Então não fico com uma amostra representativa. Quando os pesquisadores selecionam participantes, é essencial que eles comecem com grupos de amostra que são realmente representativos. Se o grupo não for representativo, não há mexida ou seleção que ajude. A pesquisa será enganosa. Por exemplo, um dos grandes erros nas pesquisas envolveu uma das maiores pesquisas da história. Em 1936, a revista Literary Digest pesquisou 10 milhões de pessoas e previu que o republicano Alf Landon seria o próximo presidente dos Estados Unidos. O fato que você não reconheça o nome de Alf Landon é uma boa indicação de que a pesquisa estava totalmente errada. O problema com a pesquisa do Digest surgiu das técnicas usadas para criar o grupo de amostra. Para começar, o Digest utilizou várias listas, e as listas não eram representativas da população. Por exemplo, a lista derivada da lista telefônica deixou de fora gente que não tinha um telefone. Essa era uma grande parte da população em 1936. As listas de sócios de clubes de campo excluíam os participantes mais pobres. Nesse mesmo ano, outro pesquisador, George Gallup, estava começando. Gallup escolheu listas que realmente representavam a população. Para assegurar uma boa mistura, ele então escolheu 50 mil pessoas ao acaso, o que é menos de 1% do tamanho da amostra do Literary Digest. Como Gallup fez uso de técnicas de amostragem corretas, seus resultados foram mais precisos. Gallup previu que Roosevelt seria vitorioso por uma ampla margem. E o resto é história.
para ambos os homens. A pesquisa de opinião é um elemento crítico hoje em dia para todas as eleições. E antes da eleição do prefeito em El Paso, Bill Kay realiza uma série de pesquisas de opinião pública. Para estabelecer a amostra para sua pesquisa, Kay começa com uma lista que reflete a população diversificada de El Paso. Isso é como sua grande panela de sopa minestrone. Em seguida, ele usa o computador para selecionar ao acaso um grupo a partir da lista. Muita gente tem dificuldade para conceber que é possível, tomando-se uma amostra pequena, da ordem de umas poucas centenas, fazer uma generalização sobre uma população de talvez milhões. Isso é sempre interessante para mim. Isso sempre me diverte. Finalmente, quando todo o esforço termina, eu posso tabular os números e ver o que as pesquisas nos dizem. Ao utilizar boas técnicas de pesquisa, Kay é capaz de prever o resultado da eleição para prefeito em El Paso. E para a surpresa de alguns, o que era visto como uma vitória apertada, acabou sendo uma vitória ampla. Certo, isso vem direto do computador. Todos os 309 participantes. Vamos dar uma olhada nos números da pesquisa do El Paso Times News 7 que levou Carlos Ramírez à sua decisão. Dr. Fink, com 7%. Carlos Ramírez, 14%. O prefeito Francis, 71%. Então, ligue logo para Sua Excelência e seja gentil com ele. Embora a probabilidade seja crítica para criar uma amostra aleatória precisa, um de seus maiores poderes é que ela nos ajuda a avaliar o valor dos resultados. E esse poder, como você verá, está ajudando na luta contra as doenças. Encontrando uma cura. Mais de 14 bilhões de dólares são gastos anualmente nos Estados Unidos em pesquisas médicas. E muitas vezes os resultados são dramáticos. For the first time, researchers are saying they have evidence that AZT can actually prevent the spread of AIDS. Na busca por novas drogas, nós nos voltamos para a probabilidade. A probabilidade nos ajuda a determinar a segurança e eficácia de novos remédios. Scientists say the new test should be a great help in finding better treatments or a cure. Susan Allenberg é diretora da divisão da US Food and Drug Administration. Seu departamento projeta e avalia estudos de novas vacinas. Ela lembra o que possivelmente foi a mais famosa aplicação de estatísticas para combater doenças: as pesquisas da vacina contra a poliomielite dos anos 50. Quem estava presente na época lembrará. Havia uma grande preocupação. Todos tinham medo da poliomielite. As pessoas não deixavam seus filhos nadar. Era uma das doenças mais temidas. Entre 1916 e os anos 50, uma coisa misteriosa e terrível estava acontecendo com as crianças da América. Sem aviso, bebês e jovens começavam a sofrer de grandes dores musculares e de rigidez no pescoço. Aqueles afligidos com esses sintomas poderiam perder o uso de seus membros ou ficar paralisados. Em alguns casos, eles podiam até morrer. A poliomielite, como a doença era chamada, atingiu muitas centenas de milhares de jovens vítimas nos Estados Unidos. E com o baby boom, a epidemia ameaçava causar ainda mais danos. De certo modo, esse foi um período em que a sociedade americana estava muito preocupada com o problema da poliomielite, porque, afinal de contas, estávamos na era após a Segunda Guerra Mundial. Havia
um crescimento enorme no número de crianças nascendo na América e uma preocupação com saúde e segurança. Em Pittsburgh, Pensilvânia, uma cidade de fumaça e aço, houve um brilho de esperança. O Dr. Jonas Salk acreditou que tinha encontrado uma vacina e ele começou a testar seu remédio. Para assegurar que o teste seria preciso, Salk fez uso de uma cuidadosa metodologia estatística. Em 1954, 1,8 milhões de crianças em idade escolar fariam parte do teste, o maior de seu tipo na história. As crianças foram separadas em 2 grupos ao acaso. Por causa das designações aleatórias, as leis da probabilidade praticamente garantiam que os 2 grupos seriam quase idênticos. E essa igualdade ajudaria Salk a acompanhar os efeitos de sua nova droga. Por exemplo, se Salk nada fizesse e apenas observasse os grupos, de acordo com as leis da probabilidade, ambos os grupos sofreriam aproximadamente o mesmo número de casos de paralisia infantil. Se, por outro lado, Salk desse a um grupo a sua vacina e eles tivessem menos casos de poliomielite, isso poderia significar que sua droga funcionou. E a probabilidade poderia ajudá-lo a avaliar sua eficácia. Você precisava ter as crianças tratadas no mesmo período de tempo e ser capaz de dizer que o grupo que recebeu a vacina teve menos casos de pólio do que o que não recebeu. À medida em que o teste de Salk prosseguia, parecia de fato que o grupo que recebeu a vacina teve menos casos de poliomielite. Para ter certeza de que essa taxa de sucesso era devida à droga e não apenas ao acaso, os dados de Salk foram submetidos à análise estatística. Para avaliar os dados, os pesquisadores concentraram sua atenção no número total de casos de poliomielite relatados em ambos os grupos. Se a diferença entre os grupos fosse pequena, tão pequena que seria um mero acaso, a vacina teria sido considerada como sendo ineficaz. Enquanto os pesquisadores tabulavam os dados, eles descobriram que as diferenças eram tão grandes que elas não podiam ser atribuídas ao acaso. A vacina tinha provado que era um sucesso absoluto. De muitas maneiras, eu acho que o desenvolvimento da vacina por Salk representa um ideal, um ponto alto de fé na ciência médica e na capacidade da ciência médica para produzir. E, de certo modo, acho que desde os anos 50, a ciência médica tem aspirado a esse ideal dos testes da vacina Salk. Hoje em dia, testes clínicos são realizados no National Institutes of Health Clinical Center em Bethesda, Maryland. Mais de 900 testes são conduzidos a cada ano. Assim como o teste Salk, os participantes são reunidos em grupos. Hoje em dia, números aleatórios são usados para decidir quem recebe uma droga e quem recebe uma substância neutra, chamada de placebo. Os médicos ainda são responsáveis por monitorar e registrar o bem-estar de seus pacientes. Mas a verdadeira chave do sucesso de uma droga será derivada dos números. O FDA, ao decidir se uma nova droga ou um novo produto pode ser aprovado, precisa ver os dados. Precisamos dizer, mostrem-nos seus resultados, que vocês fizeram um estudo válido, que os resultados demonstram que, 1, que esse produto é seguro e 2, que ele funciona. Sob o poder da análise estatística, podemos desenvolver novas drogas para combater doenças.
As estatísticas também podem ser usadas para nos proteger em face da incerteza. Negócio arriscado. Grant Stier sabe algumas coisas sobre a incerteza. Ele usa estatísticas e probabilidades para calcular as chances e riscos no jogo da vida. Stier trabalha para a Fireman's Fund Insurance, uma das mais antigas companhias de seguro do mundo. Uma das mais óbvias aplicações da teoria da probabilidade hoje em dia é a indústria dos seguros. Você quer fazer um seguro de vida ou um seguro do carro? O que você está tentando fazer é encontrar alguém que esteja preparado para apostar que seu carro não será danificado ou que sua vida não chegará ao fim. Probably fall in the $150 range. We do have a bit of weather coverage under this, the hurricane preventing the wind. No Fireman's Fund, Stier é um atuário. So we can assess the costs of each of those coverages and make some assessment of what the frequency of each of those coverages might be. Atuários são os que mais estarão envolvidos em estabelecer taxas, cobrando e decidindo qual deve ser o preço das apólices e produtos que vendemos. Hoje, Stier e seus colegas estão tentando avaliar o custo e risco de uma apólice nova e incomum, o seguro de casamento. A rate for that? We're only refunding if the wedding does not take place. Right, if they decide to cancel because of critical guests not appearing, what we need to be able to do is to charge a price that covers the average loss. O seguro tem um histórico de dados dos tipos de perdas que aquela apólice específica que vendemos tem coberto. Eles têm estatísticas reais sobre os tipos de perdas que sofremos. Para o seguro de casamento, essa era uma nova cobertura. No caso do seguro de casamento, o primeiro passo é pesquisar os custos de vários elementos do casamento. Sue Lin e seus colegas estão tentando determinar que coisas cobrir. A roupa do casamento? As fotos do casamento? Os presentes do casamento? Oh, hi Wayne. I was just calling to inquire about the rates for your wedding portraits. Can you give me a price range? A cada ano, nos Estados Unidos, há mais de 2 milhões de casamentos. E, de acordo com a Brides Magazine, o custo médio fica entre 15 e 20 mil dólares. Para muitas famílias, um casamento é um grande investimento de tempo e dinheiro. Chad e Adele Smith lembram do dia do seu casamento. Eles estão esperando e planejando esse dia especial para sua filha, Rachel, e o noivo dela, Tim. Há muitas coisas que você não tem chance de fazer de novo, então você tem que ter certeza quando planeja essas coisas para que tudo que foi planejado dê certo da primeira vez. Gastamos o tempo para ter certeza que fosse feito direito. Seus grandes investimentos na vida são sua casa, seus carros e seu casamento. Eu acho que um casamento estaria bem cotado entre essas duas coisas. O que mais você faz que custa tantos milhões de dólares? E não fazer seguro disso? Você não pensaria em não fazer seguro de sua casa ou do carro? Então por que não do casamento? Na Fireman's Fund, Grant Stier está começando a decidir de que elementos fazer seguro. Na apólice, eles podem fazer um seguro do cancelamento da cerimônia, fotografias, roupa do casamento, presentes de casamento e risco pessoal.
Todas essas diferentes peças que estão associadas com o casamento, nós somamos os custos das várias perdas seguráveis que havia. E a outra coisa que precisamos saber é com que frequência essas perdas ocorrem. Grant consulta com o atuário Bob Butzik para tentar prever a frequência de cancelamentos de casamentos. Apenas um elemento de um casamento que precisa ser considerado. Para o seguro de cancelamento, nós sabíamos que quanto mais durava um noivado ou quanto tempo a pólice tinha sido comprada antes do casamento, mais oportunidades haviam para as coisas darem errado. Então, casais com longos noivados eram mais arriscados para a companhia de seguros do que casais com noivados mais curtos. Não achamos que podíamos cobrar um prêmio diferente por um noivado curto em relação a um mais longo, ou uma apólice de curto prazo antes de um casamento em oposição a uma apólice mais longa. Fizemos uma média dessas diferentes frequências de reivindicações por apólice que poderia ocorrer. Nós tínhamos uma ideia do que essas coberturas seriam, mas as verificamos da melhor maneira possível com o material de referência disponível ou os especialistas no campo para ajudar a afirmar nossa estimativa de quais seriam esses custos. E se eles pudessem nos dizer o que eles pensavam, que números de tipos de reivindicações poderiam ser, ou com que frequência elas ocorreriam, isso nos daria os componentes fundamentais sobre o que esse seguro de casamento deveria custar. Nossa suposição é de que haverá 3 reivindicações por 100, então teremos uma reivindicação em 3% das vezes. Por causa desse baixo risco, a companhia de seguros é capaz de oferecer a Tim e Rachel milhares de dólares de cobertura para um prêmio de apólice que custa pouco mais de $100. A companhia de seguros está apostando que as coisas deem certo, mas ainda há uma chance de 3% que alguma coisa possa acontecer de errado. Uma prima minha se casou há um ano e houve um problema com o fotógrafo. Eles tiveram um problema para conseguirem fazer as fotos e foi muito triste porque muitas das fotos não saíram e ela ficou sem esse registro. Então pensamos, não queremos que nada disso aconteça, queremos que tudo seja perfeito. Então essa é uma espécie de rede de segurança. Nada pode lhe dar total tranquilidade quando você está planejando o casamento de sua única filha. Mas só de saber que se alguma coisa acontecer ao vestido da noiva ou na recepção, isso lhe dá uma segurança. Estaremos tranquilos se algo terrível acontecer. Você espera nunca ter que usar esse seguro. É como um seguro de qualquer outra coisa. É ótimo, mas você espera não ter que usá-lo. O casamento dos Smith ocorre exatamente como foi planejado. E eles não tiveram que usar a rede de segurança do seguro. Não há uma verdade absoluta, não há uma roleta para nos dizer quantas vezes vai aparecer. Então estamos sempre tendo que fazer estimativas a partir das informações que temos, dos dados que fomos capazes de reunir, de nosso senso comum ou nossa visão do mundo. Estamos tentando fazer previsões do futuro. Ninguém sabe o que o futuro nos traz. Mas ao usar estatísticas e probabilidade, podemos começar a descobrir padrões úteis. De certo modo, a probabilidade pode ajudá-lo a encontrar algum tipo de padrão no aleatório. Você não pode saber o que vai acontecer passo a passo, mas pode prever o que vai acontecer a longo prazo. Ao descobrir padrões, podemos avaliar melhor novas drogas que salvam vidas.
Podemos avaliar a opinião das massas e podemos lidar com a incerteza que toca todas as nossas vidas. A probabilidade tem que ser capaz de lidar com a incerteza. É disso que se trata a estatística. Isso sempre foi muito fascinante para mim, ser capaz de prever o futuro. Prever o futuro nos ajuda a tomar decisões sobre o presente. E tomar decisões, avaliando informações, está no âmago da estatística. As informações e decisões nos levam até aquilo que queremos fazer. As pessoas pensam naturalmente de números e menos daquilo do que eu penso que é a parte interessante. Usar números para tomar decisões sobre tudo, sob o sol.